Doutor, será que eu consigo tratar meu diabetes sem uso de medicamentos? Isso é uma dúvida frequente e eu sei o porquê disso. Quem faz uso de várias pílulas diárias para o tratamento dessa condição com certeza sofre com alguns efeitos colaterais, como desconforto gastrointestinal, diarreia, crises hipoglicêmicas. E isso afeta muito a qualidade de vida das pessoas. Então, esse é um tema importante. Mas antes de nós falarmos diretamente sobre ele, eu quero que você inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o like. Isso é importante para que a gente consiga ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então dá essa força para o canal, que a gente com certeza vai tentar ajudar o máximo possível vocês. E agora, vamos para o nosso tema? O diabetes é uma das doenças mais comuns no mundo. Inclusive no Brasil afetando cerca de 13 milhões de pessoas. E é tão importante assim porque ele é um dos fatores de risco mais importantes para doenças cardiovasculares, como infarto, acidente cerebrovascular, doença renal crônica. E eu sei que você conhece alguma pessoa que sofreu com um desses males, porque é a principal causa de mortalidade no mundo. Basicamente, o que essa doença faz é que ela causa um envelhecimento dos vasos sanguíneos. O paciente, então, vai ter o açúcar no sangue elevado, que quando a gente fala em açúcar, o exame que a gente pede para dosar é a glicose. Então, a glicose no sangue está elevada e isso leva a alterações metabólicas, inclusive alterações na formação de proteínas, que a gente consegue até ver pela hemoglobina glicada. Esses pacientes, consequentemente, terão um envelhecimento dos seus vasos. Então, é como se nós tivéssemos um paciente de 50 anos diabético, mas se a gente fosse fazer uma análise dos vasos sanguíneos que ele tem, ele teria os vasos sanguíneos de uma pessoa de 70, 80 anos que não tem diabetes. Então é principalmente por causa desse envelhecimento que nós teremos as complicações que nós vemos nestes pacientes. Quais são as principais? Pessoal, é só você olhar para onde a gente tem muito vaso. Onde a gente tem muito vaso seria no fundo de olho, na retina, então a retinopatia diabética, onde você pode perder a sua visão. Ou então a nefropatia diabética, que é lá no rim. Inclusive, toma cuidado se a sua urina estiver espumosa. Isso é um sinal precoce de nefropatia diabética. Inclusive, é por isso que a gente fala que é tão importante você fazer o seu check-up anual, onde você fará exames para rastreio dessas complicações mais comuns nos pacientes diabéticos. Mas agora vem a nossa grande pergunta. É possível diminuirmos o número de medicações em pacientes que já fazem uso delas, ou até mesmo parar essas medicações? E sim, cara, é possível. Mas aqui já entra uma ressalva. Cada paciente diabético, ou seja, cada pessoa, você que está me assistindo aí, o seu irmão, a sua tia, o seu filho, o seu pai, são pessoas diferentes. Então, para a gente fazer uma análise detalhada, é essencial a presença em consultório. Tem que ter exame físico, tem que ter exames laboratoriais em mãos. Então, se você está assistindo aqui pensando que você vai sair do vídeo e vai parar de tomar o seu remédio, não faz isso, cara. Isso é perigoso. Cada paciente é um paciente diferente, então tem que ser feita essa análise. Mas o que eu vou passar aqui serve no geral para ajudar todos os pacientes diabéticos. Então, todos que fizerem, mesmo que você não diminua as suas medicações, vai te ajudar no teu controle glicêmico. Inclusive atrasando a adição de medicamentos, porque o diabetes geralmente é assim, ele começa com um medicamento e depois você tem que ir adicionando mais, até chegar no ponto da insulina. Então essas condutas aqui vão te ajudar a atrasar essa adição de medicamentos, inclusive a chegada na insulina, e podem sim fazer com que você possa diminuir a dosagem e até mesmo retirada de alguns medicamentos no seu tratamento. Então, bora falar quais são essas condutas que são extremamente importantes? A primeira conduta é dentro de alimentação. E aqui eu não tô para falar aquele clichê, cara, não come nada de carboidrato, para de comer bolo, para de comer pão, porque isso aqui eu sei que não funciona. Mas o que eu venho sugerir para você é que você faça a troca desses alimentos. Então, se você iria comer uma batata inglesa, cara, dá para você optar por uma batata doce. Se você iria comer um carboidrato que é muito simples, você pode optar por um carboidrato um pouco mais complexo. E o objetivo aqui é com que esse carboidrato demore mais na sua digestão.
E se ele está demorando mais, o pico glicêmico vai ser menor. Então, esses carboidratos damos nomes de carboidratos com baixo índice glicêmico. Alguns exemplos que nós temos são a batata doce, lentilha, feijão. Todos esses alimentos são ótimos porque eles têm um baixo índice glicêmico. Eles não vão fazer aquele pico glicêmico depois que você come e é muito bom para um paciente diabético. E o segundo ponto que eu quero colocar para você aqui são os exercícios físicos. Eu sei que você torceu o nariz, mas eles são essenciais. E eu digo para você, é normal a gente torcer o nariz para fazer exercício físico. Você tem que lembrar que o ser humano está acostumado com um período aí onde ele não tem alimento a hora que ele quer. Então, o nosso organismo foi acostumado a reter energia. Então ele quer segurar a energia o máximo possível. E é por isso que fazer exercícios físicos, quando você não está caçando algo, você não está fugindo de algum perigo, é algo que dá muita preguiça, principalmente nas primeiras semanas. Mas eu quero que você comece fazendo exercício leve, começa com uma caminhada pelo menos, porque você vai ver que isso aqui é essencial. Um dos pontos importantes do exercício físico é que o músculo, cara, depois que você faz exercício, ele faz captação de glicose. Olha só a importância disso. Você não quer diminuir a tua glicose no sangue, o açúcar no sangue? O músculo por si só faz isso para você. Basta você utilizá-lo. Então o exercício físico é importante nesse quesito. E além disso, a gente tem uma regulação metabólica quando você faz exercícios físicos. São reabsorvidos e liberados hormônios e citocinas que vão ajudar no controle metabólico, inclusive diminuindo a resistência à insulina, que é comum dos pacientes com diabetes do tipo 2 terem. Então, no exercício físico, além dos músculos estarem reabsorvendo essa glicose, diminuindo o teu açúcar no sangue, você vai ter inclusive menos resistência à insulina, o que também vai te ajudar as outras células a absorverem mais essa glicose. Então, olha só, com o exercício físico você tem dois benefícios extremos aí para o teu controle glicêmico. E claro, você fazendo essas duas condutas, tanto essa alimentação, tenta colocar carboidrato mais complexo, com baixo índice glicêmico, eu citei alguns exemplos aqui, você pode até pesquisar por mais, ou coloca aqui que eu cito para você se você quiser mais alguns exemplos. Você fazendo isso junto com o exercício físico, com certeza você vai melhorar o teu controle glicêmico. E inclusive você fazendo consultas, fazendo controles glicêmicos, você vai poder começar a diminuir dosagens e até mesmo parar alguns medicamentos. Então isso vai ser de extrema importância para você, porque eu sei o quanto isso afeta a tua qualidade de vida. E aí, conta pra mim, você fazia alguma dessas condutas? Você se alimentava com esse tipo de carboidrato? Você fazia exercício físico? Fala pra mim nos comentários que eu vou curtir o teu comentário. Até a próxima!